francês Émile Durkheim iniciou seus estudos filosóficos em 1879, na Escola Normal Superior de Paris, indo depois para a Alemanha. Durkheim foi o primeiro professor universitário da disciplina Sociologia. Ele viveu numa Europa conturbada por guerras e em vias de modernização. O século XIX caracterizou-se por profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. O repertório de ideias e valores da velha ordem social, do qual sobreviviam alguns elementos, fora destruído pelo vendaval revolucionário de 1789. Era preciso criar um novo sistema científico e moral que se harmonizasse com a ordem industrial emergente. Entre os intelectuais da época, predominava a ideia de que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável, a lei do progresso. E Durkheim compartilhava desta ideia, e por essa razão ele é enquadrado entre os filósofos positivistas. Na obra As Regras do Método Sociológico, Durkheim define o fato social como toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior e que é geral na extensão de uma sociedade, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. A sala de aula representa a educação, e a educação é um exemplo de fato social, porque cabe à educação a tarefa de conformação dos indivíduos à sociedade. Com efeito, para que o indivíduo se conforme na sociedade, para que ele aceite as regras sociais, precisa ser educado. Isso quer dizer que as regras existentes na sociedade devem ser aprendidas, devem ser internalizadas e transformadas em hábitos de conduta. O que nós aprendemos em sala de aula é justamente a ter hábitos de conduta para poder viver em sociedade. A divisão do trabalho social, para Durkheim, vai além da mera produção e reprodução material mais eficiente. Para ele, a divisão do trabalho social provê os meios necessários para a subsistência material, além da acumulação e excedentes produtivos. Essa divisão produz tais meios materiais que somente são alcançados a partir da concepção da divisão do trabalho como algo solidário e recíproco. Para Durkheim, a solidariedade é o elemento-chave da existência da vida em sociedade, pois é nela que se baseia o convívio social. Max Weber, sociólogo e economista político alemão, um dos fundadores da sociologia moderna, cujos estudos do capitalismo, de religiões comparadas, de sistemas de classes e sistemas sociais, juntamente com as suas contribuições à metodologia das ciências sociais, ainda são de grande importância. Na opinião de Weber, a tendência da civilização do Ocidente tem sido rumo à racionalização, conduzida pela crença no progresso por intermédio da razão, que abriu caminho para o desenvolvimento das organizações sociais, políticas e econômicas que diverge da maioria das outras culturas. Essa opinião está expressa de maneira marcante na obra mais famosa e controversa de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nela, Weber atribuía a ascensão e o crescimento do capitalismo, fenômeno claramente ocidental que só há pouco tempo foi exportado para o resto do mundo, em parte, à ética prática contida na teologia protestante, em especial na teologia calvinista.
Para Weber, o conhecimento produzido pela pesquisa histórica era imprescindível na produção de evidências para legitimar os estudos sociológicos. Por essa razão, a sociologia de Weber consistia em um esforço para compreender e interpretar como eventos do passado repercutiam nas particularidades das diferentes sociedades. Acontecimentos que a princípio não apresentariam importância poderiam ter sentimentos históricos e sociais inimagináveis. Para estarem seguros quanto à sua salvação, ricos e pobres deveriam trabalhar sem descanso, trabalhar o dia todo em favor do que lhes foi destinado pela vontade de Deus e por meio de suas atividades produtivas. As ações sociais mais afastadas da racionalidade são as que Weber classificou como ação tradicional e ação efetiva. Weber definiu que uma das características básicas da sociedade moderna é a tendência crescente à racionalização de todas as esferas da vida social, política e cultural. O tipo ideal de Max Weber corresponde ao que Florestan Fernandes definiu como um conceito sociológico construído interpretativamente enquanto instrumento da ordenação da realidade. O conceito, ou tipo ideal, é previamente construído e testado, depois aplicado a diferentes situações em que dado fenômeno possa ter ocorrido. À medida que o fenômeno se aproxima e se afasta de sua manifestação típica, o sociólogo pode identificar e selecionar aspectos que tenham interesse à explicação, como, por exemplo, os fenômenos típicos capitalismo e feudalismo. Durante a maior parte de sua vida acadêmica, Max Weber foi estudante de disciplinas da área econômica. Seu último livro, um conjunto de notas de aula publicada por seus alunos, intitula-se justamente História Geral da Economia. Por isso, não é de se surpreender que Weber elabore uma sofisticada abordagem sociológica da vida econômica. Há, inclusive, teóricos que defendem que, em última instância, toda a obra de Weber não passa de uma teoria econômica, uma visão sócio-histórica da vida aquisitiva. Já em seu último livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1904, Weber enfatiza os fatores culturais presentes na gênese da conduta capitalista, pois esta era a visão que predominava na época. Porém, nas décadas seguintes, ele rompera com estas noções e afirmara que o capitalismo é uma das expressões da vida racionalizada da modernidade ocidental e, desse ponto de vista, é similar em sua forma racional ao campo da política, do direito e da ciência. Em sua análise, Weber conclui que o núcleo estruturante da atividade capitalista é a empresa. Com base nessas premissas, Weber construiu diferentes tipos ideais de capitalismo, como o capitalismo aventureiro, o capitalismo de Estado, o capitalismo mercantil e o capitalismo comercial. As principais análises de Weber sobre o campo econômico podem ser encontradas no segundo capítulo de seu livro, Economia e Sociedade, tópico em que ele discute a ordem social econômica. Ali, ele destaca que o processo de racionalização da atividade econômica também envolve a passagem de uma racionalidade material, na qual a vida econômica está submetida a valores de ordem ética ou política. Por essas razões, Max Weber é considerado atualmente um dos precursores da sociologia econômica. Dominação, para Weber, é a possibilidade de um determinado grupo se submeter a um mandato. Isso pode acontecer por motivos diversos, como costumes e tradição. Weber define 3 tipos ideais de dominação:
que se distinguem pelo caráter da dominação, pessoal ou impessoal, e principalmente pela diferença nos fundamentos da legitimidade. São elas a dominação legal, tradicional e carismática. Além de uma rigorosa e sistemática sociologia política, alicerçada em seus tipos de dominação, Max Weber foi um dos mais argutos analistas da política alemã, que analisou durante o Segundo Império Alemão e durante os anos iniciais da República de Weimar. Crítico da política de Bismarck, líder que, ao monopolizar o poder, deixou a nação sem qualquer nível de sofisticação política, Weber sempre apontou a necessidade de reconstrução da liderança política. No escrito O Estado Nacional e a Política Econômica, de 1895, já mostrava como as diferentes classes sociais não se mostravam aptas a dirigir a nação. Seja pela sua decadência social, caso dos Junkers, seja pela sua imaturidade política, caso da burguesia e do proletariado.